Eu sou o pastor Adilson Uli. Estaremos dando prosseguimento ao tema Doutrina do Espírito. E a ministração de hoje falaremos a respeito do batismo no Espírito Santo. Amados, Jesus ele se reúne no Monte das Oliveiras e começa a discorrer sobre o seu último ensinamento aos seus apóstolos, menos Judas Iscariote, que já o havia traído e já havia também suicidado, queridos. Jesus ele começa a ministrar: olha, vocês ficam em Jerusalém até que a promessa do Pai seja cumprida, porque João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, que haverá de vir sobre vós. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amados, quando Jesus estava mencionando esta virtude, que significa poder, a Bíblia inteira, queridos, ela nos ensina, ela nos exorta que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. Por isso nós precisamos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, para podermos estar firmes contra as astutas, queridos, ciladas do diabo. E após este último ensinamento de Jesus, ele começa a subir em direção aos céus. E aparece dois anjos e diz: varãos galileus, por que vocês estão olhando Jesus indo em direção ao céu? Vocês não sabem que eles haverá de vir sobre vós? Ei, queridos, é sobre isso que eu estou aqui falando. Este acontecimento, ele não é conhecido pelo mundo. O mundo conhece a história de Jesus, que foi morto, crucificado, derrotado, está ali numa cruz. Aqui, queridos, põe por terra muitas filosofias espíritas, destrona diversas crenças, porque Jesus, ele ressuscita, queridos. Ele vive, a Bíblia está dizendo aqui que ele estava vivo, conversando com os apóstolos, e ele vai em direção ao céu, e ele disse, olha, os anjos mencionam, ele haverá de vir sobre vós. Amados, a Bíblia aqui, ela fala que os apóstolos, eles retornam para Jerusalém. Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram unânimes em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Queridos, eles aguardaram essa promessa do Pai em oração, em súplica. E a Bíblia aqui nos relata que agora nesse cenáculo já não estava mais apenas os apóstolos e essas mulheres. Havia aqui uma multidão de discípulos, cerca de 120 deles. E aqui eu vejo o início da igreja primitiva, amados. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pentecostes aqui significa a festa da colheita.
E aqui nós estamos falando o início da igreja primitiva. Ele tipifica a colheita. Agora a colheita não mais da plantação, mas a colheita de almas, querido. De repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amados, aqui dá a impressão que veio como se fosse um trovão, amados. Impactou todos que estavam ali em oração. Esse é o segredo da igreja. Não existe uma pessoa em especial. Nós somos corpo de Cristo. Há muitos membros, mas um só corpo. E todos, a Bíblia está dizendo aqui, todos foram cheios do Espírito Santo. Queridos, eu quero passar aqui para vocês um relato a respeito do que é ser cheio do Espírito Santo. Havia 3 jovens e eles procuraram um pastor dizendo: olha, a Bíblia nos ensina que precisamos ser cheios do Espírito Santo e nós gostaríamos de saber como que podemos ser cheios do Espírito Santo. E o pastor, olhando para eles, disse: olha, tome aqui, entregou para cada um deles 3 peneiras e disse: vão até o rio e lá vocês terão a resposta a respeito desta pergunta. E desceram os 3 muito animados, buscando em Deus, e começaram a encher aquela peneira, e de repente 2 deles começam a dizer: olha, eu acho que esse pastor está louco. Eu vou perder o dia inteiro aqui e não vou conseguir encher essa peneira de água. E desistiram e foram embora. Mas um deles permaneceu. E passaram-se algumas horas e o pastor foi até o rio. E lá ele encontrou apenas um. E aquele jovem, quando viu o pastor, disse: Senhor, eu estou aqui quase o dia inteiro e observei uma coisa, que quando eu afundo a minha peneira, ela se enche de água, e quando eu tiro ela para fora, ela se esvazia. E o pastor, bem calmamente, sorriu para aquele jovem e disse: você obteve a resposta de Deus. Quando você estiver mergulhado no Espírito Santo, você vai ser cheio dele. Agora, quando você sair dele, você se esvaziará. Este é o segredo, querido. Este é o meu segredo, é o seu segredo, é o segredo de todos aqueles que buscam em Deus. Estou buscando em Deus. Novamente estou mergulhando em Deus. Amados, eu estou aqui há 4 anos. Cada ano eu compro um exemplar da Bíblia Sagrada. Este último foi adquirido em 2015. Eu estava meio que desanimado. Essa última semana eu fui revestido pelo Espírito Santo.
e tomei novo ânimo na minha vida. Adquiri este novo exemplar. Por que? Alguém pode estar perguntando, por que, pastor, que o senhor adquiriu este novo exemplar? Amados, cada período da nossa vida, Deus ele fala de uma maneira diferente com cada um de nós. E eu creio que eu estou na fase da colheita. Eu creio que este ministério, eu tenho esta convicção que este ministério vai começar a fluir. E por isso eu comprei uma nova Bíblia agora. E hoje é o primeiro dia que estou manuseando esta Bíblia. Eu acordei hoje pelas 5 horas da manhã. E quando chegou na ministração sobre o batismo no Espírito Santo, eu percebi que falar do batismo no Espírito Santo é falar sobre o início do ministério que Deus deu à igreja primitiva. E eles estiveram ali aguardando a sua peneira encher. E veio de Deus para o homem. Eu também estou aqui, feito esse jovem que ficou ali na beira do rio, aguardando Deus trazer o mover do seu Espírito para o nosso ministério. Queridos, fica com esta mensagem. Creia que Deus te escolheu e que você será útil ao corpo de Cristo. Eu quero aqui também agradecer a todas as pessoas que estão cooperando com o nosso ministério. Eu quero te agradecer porque você está nos ajudando a fomentar a sã doutrina. Eu quero agradecer a todos, queridos, e deixar aqui a paz do Senhor.